paz seja convosco. Amém. Quem está alegre com o Senhor Jesus, diga glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho. glória ao Espírito Santo. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, a sua bênção está aqui. Jesus declarou: se tu podes crer, tudo é possível crer. Hoje para nós é uma noite muito especial. Nós estamos hoje, sexta-feira, dia 17, completamos 25 anos desta obra. Amém. 25 anos. Um quarto de século. Só Deus por testemunha. Por tudo aquilo que nós temos passado, os irmãos também. Mais uma coisa é certa: Deus é fiel. Amém. Deus tem nos honrado. Deus tem nos honrado. E sem luta não há vitória. Não há como ter vitória. E nós temos colocado diante de Deus que o propósito dessa obra é anunciar para todo o Brasil as verdades do Evangelho. E Deus tem preservado cada um de vocês nessa fé, nesses 25 anos. Vocês têm permanecido. Alguns saíram, foram para outros lados. Mas vocês estão crendo na palavra e na promessa de Deus. Essa obra é uma promessa de Deus. E Deus tem nos honrado. Por isso que essa obra é um milagre de Deus. E pelo tempo, nós já poderíamos estar bem mais expandido por todo o Brasil. Mas nós estamos percorrendo um tempo de Deus. E Deus está sendo fiel conosco. Então, nós agradecemos primeiramente a Deus, ao Senhor Jesus, e pela vida de cada um de vocês, que tem permanecido fiel com Cristo, com a sua obra, permanecido fiel na certeza e convicção que há uma grande recompensa de Deus para cada um de nós, e que o Espírito Santo de Deus continue abençoando, continue operando cada vida, porque temos muitas maravilhas de Deus para contemplar. Logo nós vamos estar no nosso santuário. Pode crer nisso. Vamos estar no nosso santuário, porque o nosso Deus é Deus fiel. Amém? E Deus nos proporcionou este lugar provisoriamente. Eu tenho orado e agradecido a Deus, Senhor, obrigado por este santuário provisório que nos deste, porque Deus vai nos dar o nosso santuário. Amém? E vamos estar ainda, hoje nós estamos aqui neste culto de adoração, de ações de graça, agradecendo ao nosso Deus por esses 25 anos. Mas nós ainda teremos uma grande festa a realizar no mês de setembro, em comemoração aos 25 anos, as bodas de prata dessa obra. Porque os pastores que estão nas obras estarão aqui conosco. E por ser um mês de frio, então nós vamos deixar para essa comemoração no mês de setembro. E Deus tem uma grande obra para realizar.
partir do versículo número 10, 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 10, nos diz assim: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Hebrom até Gate e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Amém? Vamos repetir o versículo 12. Então, tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Poderes. Nesse dia, nós não temos outra palavra para dizer a não ser essa: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto que nós lemos é um texto de um livramento de Deus para Israel. Mas para que houvesse esse livramento, houve uma necessidade de uma recondução. Nós sempre estamos precisando nos reconduzir diante de Deus e na presença de Deus. Israel estava em desespero, porque os filisteus, eles não foram combatidos por Josué. Josué não fez guerra contra os filisteus. E os filisteus, eles eram a maior potência de guerra em Canaã. Eles tinham uma infantaria muito grande, eles tinham flecheiros que alcançavam 500 metros, lançavam as flechas 500 metros, alcançavam o alvo. Eles tinham carros de guerra com condutores habilitados, e tinham também homens de alta estatura, gigantes. Inclusive, Golias fazia parte deste exército. Quando
Golias apareceu desafiando todo o povo de Israel. E Golias fazia parte do exército dos filisteus. Então era um povo guerreiro, preparado, muito forte. E quando nos diz o versículo 1, então vieram os homens de Quiate e Ari e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. No capítulo 5, os filisteus haviam se apoderado da arca do Senhor e colocado no templo do seu Deus Dagon. E quando foi no dia seguinte, o Deus Dagon estava caído no chão. Eles o repuseram no lugar, e no outro lugar. Ele não somente estava caído, mas com as palmas da mão cortada, a cabeça cortada, somente ficou o tronco do Deus Dagon, que era um dos deuses dos filisteus. E depois veio doença nos filisteus, por causa de terem apoderado daquilo que não lhes pertencia. E eles ficaram tão desesperados que eles tiraram conselhos como que eles fariam para devolver aquela arca, porque estava trazendo tragédias e mortes no seu meio. E eles mesmos, os seus príncipes, planejaram de como deveria devolver com ofertas de ouro e de ratos de ouro, que era uma outra espécie de tesouro que eles tinham, e assim fizeram. E a devolveram num carro com 2 vacas que havia gerado, e eles ficaram com os bezerrinhos e colocaram lá as 2 vacas para levar aquela arca num carro. E eles fizeram uma prova. Se os bois fossem em linha reta, era sinal que Deus estava castigando eles. Se os bois se desviassem, aquilo que estava acontecendo com eles não era castigo do Senhor, mas os bois foram em linha reta, provando que era Deus que os estava castigando. Eles tiveram essa experiência, e nesse versículo, essa arca foi direcionada para esta casa, e ali ela ficou por 20 anos. Então Israel não tinha a arca para estar na frente das suas batalhas, porque eles haviam pecado contra Deus. Eles haviam se afastado de Deus, e por esse motivo eles não tinham como ter a arca presente. E era por isso que Israel estava sendo derrotado. E o versículo seguinte nos diz que sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiate e Ari. Tantos dias passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração
vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram-lhe: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então, quando os filisteus viram que Israel estava ali reunido em Mispa, eles acharam que era o momento de atacá-los para destruí-los. Mas a conversão de Israel, o retorno de Israel para o seu Deus, reconhecendo que aqueles deuses que eles estavam servindo não os defendia, não era o seu Deus, eles se arrependeram dos seus pecados, eles se voltaram para Deus, eles jejuaram, eles clamaram a Deus e pediram que Samuel orasse por eles, intercedesse a favor deles, para que eles não fossem destruídos pelo grande exército dos filisteus. E veja que no versículo que nós lemos, que Samuel tomou um cordeiro que ainda amava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Este cordeiro representava a renovação de Israel com o seu Deus. E é por isso que nós também precisamos estar fazendo as nossas renovações com o nosso Deus. Hoje nós não precisamos sacrificar um cordeirinho, não precisamos sacrificar nada, porque Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo já efetuou a obra perfeita, e hoje, pela fé no seu nome, nós clamamos e nós temos a resposta de Deus para as nossas vidas. Cada um de nós temos um testemunho, cada um de nós temos uma experiência pessoal com esse Deus. Cada um de nós passamos por momentos, por situações em que muitas vezes achávamos que não íamos vencer, que o inimigo iria prevalecer, mas quando nós nos voltamos e passamos a clamar pelo nome do Senhor Jesus, a vitória veio. E nós nos regozijamos nesse Deus glorioso. E veja que o versículo de número 10 diz: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O que aconteceu aqui? Trovões, raios caíram sobre os filisteus. Israel não pelejou, o Senhor pelejou por eles. É isso mesmo. Jesus peleja por mim, peleja por você.
Por isso que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos 8,34: Cristo está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai, e intercede a favor de todos aqueles que buscam. Então hoje nós temos um Cristo vivo, nós temos um Cristo que está sentado no lugar de honra, nós temos um Cristo que intercede a favor de todos aqueles que buscam. E o apóstolo Pedro, no livro de Atos 10, 42 ou 40, ele declara: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o apóstolo Pedro, ali no meio dos gentios, que estavam recebendo a mesma unção do Espírito Santo que eles receberam no Pentecostes, a mesma obra, a mesma língua que eles falaram, ali estavam falando gentios. Então, contemplando tudo aquilo, ele pôde declarar: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Cristo está intercedendo a favor de todos aqueles que buscam. Não há acepção de pessoas. Mas o que é necessário é que se volte e o busque. Quando nós achamos que não tem mais solução, não tem mais jeito, Deus tem escape. Eu, por algumas vezes, eu clamei a Deus, pedindo para que Deus permitisse que eu parasse com o meu ministério. Porque as lutas eram muito pesadas. Mas Deus não permitiu. E se Ele não permitiu, eu falei: então eu continuo. E é por isso que hoje nós estamos comemorando esses 25 anos com muita vitória de Deus. As lutas não faltaram, mas as vitórias também. E eu creio que até setembro eu poderei estar dando notícias que vocês não nem acreditar no que Deus está realizando. Amém. Porque Deus tem honrado você. Essa obra, alguns já disseram: mas pastor, por que o senhor não criou outro ministério? Por que quadrangular? Bem, o outro ministério para mim eu não tinha nenhum interesse. É quadrangular porque foi isso, esse é o propósito de Deus. E eu não posso sair do propósito de Deus. E é por isso que hoje estamos aqui, 25 anos. Porque Deus tem honrado essa vida. Porque a obra não é minha. Se fosse minha, eu já tinha acabado há muito tempo. Mas ela é do Senhor. Muitas vezes, muitos se afastam porque não oram, não buscam um direcionamento de Deus. Então, muitas vezes são levados por situações diversas. Mas aqueles que permanecem crendo que essa obra do Senhor vão contemplar muitas maravilhas do Senhor. Isso eu posso garantir. Porque eu sempre digo uma coisa: se Deus não estivesse nessa obra, eu seria o primeiro a não querer, a não estar nela.
Eu estou nela porque o Senhor está nela. E quando o Senhor está, é isso que acontece. Vitória. Os filisteus aqui foram destruídos, não porque Israel tinha estratégia de guerra, tinha exército, não tinha. Mas eles tinham o quê? A oração ao Deus vivo. E o que nos mantém esta obra é a oração ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Da mesma forma que Deus interferiu aqui contra os filisteus, com trovões, com raios e outras coisas mais, que não é citado aqui, mas os trouxe para derrota e destruição, em que ficaram tão debilitados como eles eram guerreiros potenciais, tinham gigantes no meio deles, tinham todo o preparo, mas eles ficaram tão debilitados, que Israel ainda os perseguiu e os derrotou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Cai. Com este fato, com este acontecimento, com este grande livramento que Deus colocou, Samuel tomou uma pedra e ele deu um nome para aquela pedra. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Então aquela pedra de ajuda significava a presença do Senhor, a força de Deus, aquela pedra que estava ali presente naquele momento daquela batalha. Ela foi colocada num ponto estratégico, num ponto de divisão, de separação, para que todo Israel, ao contemplar aquela pedra, pudesse saber que o Senhor pelejou naquele dia a favor deles. Cristo é a nossa pedra. Cristo é a pedra a qual nós devemos contemplar sempre, porque é a pedra do livramento, é a pedra da presença de Deus, é a pedra em que é sustentada a sua igreja. Igreja não é prática, igreja não é parede. Igrejas são homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue de Jesus. E todos esses estão sob esta pedra que é Cristo, que estão sustentados nela. E bem-aventurados aqueles que estão sob esta pedra. E então, depois deste ato, Samuel pôde declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. É isso que nós podemos declarar hoje. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não temos outras palavras. E veja que os versículos seguintes nos mostram que eles foram derrotados de tal forma que eles restituíram aquilo que eles haviam tomado de Israel. As cidades que eles haviam tomado de Israel, eles as restituíram, devolveram. É isso que Deus faz
quando estamos numa batalha, Deus nos dá vitória e Deus nos restitui. Tudo aquilo que o inimigo tem levado, Deus vai nos restituir. Creia nessa palavra. Creia que essa palavra é para os nossos dias de hoje. Por isso nós temos que fazer a nossa parte. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo escreve, versículo 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somente poderemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós não estivermos conformados com este mundo e estivermos buscando a transformação da nossa mente, para que o nosso entendimento possa estar voltado inteiramente para Cristo, para a sua palavra, e assim nós vamos experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus para conosco. Deus tem algo muito especial para cada um de nós, e para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Deus não faz nada sozinho. Tudo que Deus faz é em parceria conosco. Há muitos que estão esperando Deus fazer. Deus já fez tudo o que Ele tinha a fazer. Agora nós temos que fazer a nossa parte. E fazendo a nossa parte, não seremos decepcionados. A mensagem de Samuel, no capítulo 7, versículo 8: não cesse de clamar ao Senhor. Foi esta a mensagem de Samuel para os israelitas: não cesse de clamar ao Senhor, porque vocês clamando ao Senhor, vocês verão a resposta do Senhor. E hoje nada mudou, tudo continua. Temos que clamar sem cessar ao Senhor, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, para que possamos alcançar esta vitória. Nós sabemos que Jesus, Ele, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus faz um relato desde o momento que Ele está em Jerusalém até o seu reinado de 1000 anos, que vai ocorrer após a grande tribulação. E Jesus passa grandes sinais que nós estamos contemplando nos nossos dias. Muitas destruições, muita fome, tsunami, vulcão, guerras. Tivemos 2 guerras mundiais no século XX e não há espaço para mais uma guerra mundial. E não vai acontecer, porque tudo está no controle nas mãos de Deus. É a palavra de Deus que está se cumprindo. E é por isso que nós precisamos estar atentos às palavras de Jesus.
versículo 32, Jesus diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas as coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Dia e hora de Jesus ninguém sabe, mas Jesus já deu aqui o sinal. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração tem 100 anos. Jesus estava falando sobre esse Israel que está aí. E esse Israel já completou agora em maio 74 anos. Jesus está às portas para levantar a sua igreja. E o nosso compromisso é esse: de anunciar este Evangelho para todo o Brasil, que Jesus está às portas. Note bem, 74 anos, faltam 26 anos para completar a geração. A palavra de Jesus está aqui, ó. Dia e hora ninguém sabe. Uma coisa eu posso afirmar para vocês: tem 26 anos para Jesus arrebatar a sua igreja. É hora de clamar a Deus. É hora de não ser religioso, religiosa, que não vai salvar ninguém. É hora de ser discípulo de Jesus. É hora de testemunhar de Jesus. Quantas mortes estão acontecendo? Quantas pessoas estão morrendo de uma hora para outra? Pessoas estão saudáveis aí, tudo bem. De uma hora para outra, partiu. Mas não tinha nada. Pois é, não tinha nada, mas foi embora. Então é compromisso nosso da igreja de falar de Jesus. Aqueles que aceitarem, bem-aventurados. Aqueles que não, problema de pecado deles. Ninguém é obrigado a aceitar a Cristo, nem a sua salvação, mas é dever de cada um de nós de testemunhar do Senhor Jesus, até que Ele venha. E não vai demorar. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. E a minha palavra para todos vocês é de agradecimento e louvor a Deus, mas também essa mesma palavra, Samuel, não cesse de clamar ao Senhor. Amém. A sua alma é eterna e depende de você. A exortação do apóstolo Paulo a Romanos 12, para você ler todo o capítulo 12, você vai entender. É para os nossos dias, é para os momentos que estamos vivendo, não é para depois. Basta olhar o mundo, olha o que está acontecendo no mundo. A palavra de Deus está se cumprindo. Essa guerra da Ucrânia com a Rússia não é por acaso. É uma guerra que os países estavam já
economicamente quebrados e agora estão falidos com a guerra. Eles veem que as coisas aumentam a cada dia. Hoje é preciso fazer pesquisa dos preços para se comprar. Cada lugar é um preço diferente. É o mundo que está nessa condição. O mundo está desestabilizado politicamente. Com essa guerra da Ucrânia e Rússia, não se sabe o que faz. Não tem decisão política, não tem como fazer. A união das religiões estão a passos largos. O Papa já trouxe até os muçulmanos para este meio, essa igreja ecumênica. A palavra de Deus está se cumprindo. São 3 fatores para que o anticristo se manifeste. Agora tem o quarto. O quarto é o arrebatamento da igreja. Sem o arrebatamento da igreja, o anticristo não se manifesta.